cansada. Não vou falar nada hoje não, gente. Ai, hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui ó, de olho fechado. Cansaço constante é o tema da nossa live de hoje. Eu tô cansada que nada. Tô no gás aqui pra conversar com vocês. Bom dia, Saúde da Mulher 40+, 7h45. Toda quarta-feira a gente tá aqui. Na semana passada eu estava com uma amidalite terrível e não pude comparecer. Então, já vai aí, né? Não tem que pedir desculpas porque com doença a gente não pode fazer nada. Mas para preveni-las, a gente pode fazer um monte de coisa. E a gente está aqui para isso, para trabalhar o rejuvenescimento das mulheres 40+, que me seguem aqui. Deixa eu já colocar meu fone aqui. Vou avisar as meninas do grupo que eu já entrei ao vivo. A gente tem um grupo VIP de comunicação rápida. E aí toda vez que eu entro ao vivo eu aviso aqui para elas. Então, lembrando que às vezes a gente pode aparecer aqui de surpresa. Então é importante que vocês entrem nesse grupo VIP para que vocês saibam que eu estou aqui ao vivo. Tudo bem com vocês? Já tava com saudade de aparecer por aqui. Bom dia, esperando o povo entrar pra gente poder começar a falar sobre cansaço constante. Ai, que cansaço. Hoje eu não vou falar nada não, que eu tô muito cansada. Não, né, gente? Bora sacudir a poeira e entender o que acontece com a gente, com as nossas células, como a gente pode usar, né, o rejuvenescimento ao nosso favor. Independente da idade que você está, você pode rejuvenescer a sua idade biológica, a saúde das suas células, dos seus tecidos, dos seus órgãos, como eu tenho falado aqui para vocês sempre. Olá, pessoal, bom dia! Voltando aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre cansaço constante. E a pedido de uma das meninas que me seguem sempre, que tá sempre por aqui, eu falei que eu vou sempre responder aos pedidos de vocês, então se vocês querem algum conteúdo, traga aqui pra gente, né? Se for sobre rejuvenescimento de saúde da mulher 40+, eu vou trazer pra vocês. E aí, me pediram para falar sobre mitocôndria, se eu não me engano, foi a Miriam. E aí, para falar de mitocôndria, nada melhor do que trazer essa relação da mitocôndria com a fadiga crônica, o cansaço desesperado. E que é ao contrário do que talvez vocês estão aí pensando, né? Ai, mitocôndria, nunca ouvi falar e tal. Ou só ouvi falar isso lá na escola, né? Isso não é de planta, isso é de gente? Não, isso é de gente, né? Isso está dentro das nossas células e é a nossa fábrica de energia. A mitocôndria é uma organela, né? Nossas células têm milhares delas. E aí, ao longo da aula que vocês vão entender, mas dependendo do tecido que a gente esteja falando, por exemplo, tecido cardíaco, tecido muscular, o fígado, são órgãos ali, né? São tecidos que precisam de uma quantidade maior de mitocôndria porque acabam gastando mais energia. E quando eu não tenho essa mitocôndria bem alimentada, eu acabo tendo essa fadiga crônica, essa fadiga mitocondrial. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de chegar na mitocôndria, eu quero dar uma pincelada aqui em algumas outras condições que também geram fadiga e cansaço, e que nem sempre estão associadas especificamente à mitocôndria, né? Apesar de que muitas vezes perpassa por isso também, mas que às vezes é o que você tem, né? O que você sente, você pode se identificar e depois você traz pra mim que eu venho falar mais um pouquinho sobre cansaço pra vocês, tá? Mas assim, os pontos principais que eu vejo chegar, né, até a gente no consultório mesmo, quando a gente consegue conversar com a pessoa de forma mais individualizada, a questão da hidratação tem muita relação, porque, gente, deixa eu tentar explicar isso pra vocês, assim, né? A gente respira. Então, dois fatores aqui, tanto a anemia quanto a hidratação, vão atrapalhar nessa questão aí de chegar nutriente até a nossa mitocôndria. Porque se a gente parar pra pensar, as células são microscópicas, a gente não enxerga a célula da pele, né? A gente enxerga a pele como um órgão como um todo. Mas aqui tem tecido e aqui tem célula. Se a gente olhar isso no na microscopia, a gente vai ver que é bem pequenininho. Dentro de cada célulazinha dessa vai ter lá a organela mitocôndria. E dentro da mitocôndria, pensa comigo, gente, vai produzir toda a energia do nosso corpo. Pra gente acordar, pra gente viver, pra gente fazer qualquer coisa. E aí eu preciso entender quem são os nutrientes, quais são as características importantes que o ser humano tem que se preocupar para que essa energia seja produzida, tá?
E aí, para isso, eu preciso preciso de água. É o que eu falo muito com as minhas pacientes. Por que a gente faz aquela continha, né? 35 ml vezes o quilo de peso que você tem para você ver quanto de água pelo menos você precisa beber. Porque essa água, boa parte dela vai virar sangue, vai para sua corrente sanguínea, vai dar volume para o seu sangue, literalmente, né? Vai virar o plasma lá, vai virar volume para o seu sangue, para te ajudar a correr sangue pelas suas veias e chegar lá na sua cabecinha, no seu dedinho do pé, no seu dedinho mindinho, na pontinha do seu nariz, no seu clítoris, para você ter, por exemplo, um orgasmo, uma libido, né? Então você precisa que esse sangue ele chegue até as suas células. E para chegar eu preciso de água. E aí, o que vai ser carreado ali naquela água, naquele sangue vermelho, naquela água vermelha que corre nas nossas veias, nas nossas artérias? Os nossos nutrientes, então, e oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio, não tenho água, eu acabo não, por mais que eu tenha nutriente, acaba não chegando. Mas muito comum a pessoa que não bebe água, a pessoa que não tem também ferro, por exemplo, que pode ser uma relação com anemia, também não tem nutriente. E aí, gente, lascou, né? Porque aí você já tá por 3 vias ali deficiente. Então, você não bebe água, você não tem ferro e você também não tem nutriente. Como que você vai ter uma mitocôndria funcional? Isso é muito sério, gente. Hoje, quando a gente pensa em envelhecimento, a primeira condição clínica mesmo que qualquer medicina integrativa vai buscar, vai pesquisar, é relacionada às mitocôndrias. Então, se vocês começarem a buscar aí, a googlar mesmo, vocês vão ver que tem muito conteúdo sobre isso, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe 3 artigos aqui que eu já vou colocar no início para já gerar uma curiosidade e vocês ficarem comigo até o final. O primeiro fala só assim, ó, disfunção mitocondrial é a principal causa de inflamação ligada a doenças crônicas não transmissíveis. Vamos traduzir, Maluma. O que são doenças crônicas não transmissíveis? Toda a doença crônica ligada àquela inflamação crônica de base. Então eu vou inflamando o meu corpo, inflamando. É como se você tivesse um martelo e um prego. E aí você tá ali, ó, socando naquela região ali, ó. Você tá socando, você tá inflamando, você tá cronificando aquela inflamação no seu corpo. Uma hora vai dar ruim, não vai? Uma hora isso aqui vai necrosar, isso aqui vai estragar. Então, vai acabar o oxigênio daquela região. E é isso que muitas vezes a gente faz com o estilo de vida ruim. Não faz atividade física, não bebe água, não come direito. Então, a gente vai colocando o nosso corpo, gente, e o tempo vai passando, não vai? Fala pra mim. Aí passa um mês, aí no mês que vem eu vou olhar pra mim, aí eu não olho, aí no outro ano eu vou olhar pra mim, aí eu não olho, aí vem a pandemia, aí a pandemia não fica 1 ano, fica 2, 3 anos, aí eu vou olhar pra mim, mas aí já um monte de gente, né, infelizmente. Então, assim, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque quando a gente fala em rejuvenescimento, em envelhecimento precoce, em idade biológica, em fadiga mitocondrial, a gente está conversando para ontem, gente, tá? Então, quando esse estudo traz que é disfunção mitocondrial, que é exatamente o que eu vou explicar para vocês aqui hoje, e como vocês podem melhorar isso, que é o mais importante, porque, Maluma, eu não quero saber que eu tô toda estragada, eu quero saber que eu posso melhorar, né? A ideia é essa. Tá ligada com a maior causa de inflamação crônica por doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão arterial, né? Tanta gente aí com tanta doença se arrastando, né? E aí eu trago outro artigo relacionando com doenças autoimunes. Olha aqui para vocês verem. Mitofagia defeituosa, que é o que eu vou explicar para vocês, porque a nossa mitocôndria ela é tão linda que ela tem esse poder de se autorregular, né? De se autorregular. Só que o que dá esse poder para a mitocôndria é ela estar bem alimentada, é ela estar bem descansada, é ela estar bem nutrida. E quem vai favorecer para que a minha mitocôndria esteja assim? Euzinha aqui, né? Então, se a minha mitocôndria está com a mitofagia defeituosa, ou seja, está com envelhecimento precoce, está com envelhecimento acelerado, não consegue se autocontrolar, né? Ela não consegue ter esse controle sobre ela mesma, onde ela consegue, por exemplo, descartar partes defeituosas bem descartadas e ficar só a parte boa, né? Que seria ali uma questão interessante, positiva.
E aí, quando isso está de forma defeituosa, que está gerando essa fadiga mitocondrial, por exemplo, né? Está associada à secreção de citocinas inflamatórias, coisa boa, não é, né, gente? Citocinas inflamatórias, ligada a doenças inflamatórias e autoimunes também, né? Então, assim, quando a gente pensa, e aí tem mais, quando a gente pensa em envelhecimento, eu trouxe um artigo que fala que a disfunção mitocondrial, toda vez que eu falo, né, disfunção mitocondrial, essa fadiga mitocondrial, a falta da biogênese mitocondrial, né, essa mitofagia defeituosa, tudo isso ligado à neuroinflamação vai diminuir serotonina, dopamina e BNF, que é o que, gente? BDNF é um fator de neuroplasticidade. Então, quando eu diminuo inclusive, né, que foi descoberto mais recentemente, por isso que hoje a gente sabe que o cérebro tem essa condição de também se readaptar e também rejuvenescer um pouco, porque até tempos atrás, não sei se 10, 15 anos atrás, pensava-se que o cérebro não tinha essa neuroplasticidade, né? E aí esse fator foi descoberto, trazendo toda essa clareza aí para a ciência de que a gente também pode melhorar a nossa saúde cerebral, né? Então isso é muito importante. Então quando a gente pensa em saúde mitocondrial, a gente pensa em rejuvenescimento como um todo, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, certo? Tá dando para entender, gente? Tá dando para acompanhar? Quarta-feira eu não passei por aqui, hoje eu cheguei a 1000, né? Tem que começar a vir mais vezes aqui. Então, gente, vamos lá. Pensando, então, em todas essas outras questões que podem trazer essa questão de fadiga crônica, de cansaço também. Pensa se você tá bebendo água direitinho, pensa se você não tem anemia, né? Olha lá o seu hemograma, sua hemoglobina, hematocrit, ferritina. Então, vamos dar uma olhada nisso tudo, fazer aquele check-up. Tem uma aula aqui de check-up de saúde da mulher 40+, onde eu falo passo a passo para vocês de todos os profissionais que vocês devem procurar. Tá na dúvida? Começa pela nutricionista, faz um check-up, né? Porque vale muito a pena, gente. Não fica só no preventivo, tá bom? A questão da anemia, né, do ferro, da desidratação, atividade física. Às vezes, gente, uma simples parasitose, tá? A gente tem verme, né? Então, às vezes, uma quantidade exagerada aí de verminoses, parasitose, pode estar gerando essa fadiga, esse cansaço também. Tem que olhar isso também, como é que tá esse intestino aí, como é que tá esse corpo. A questão fúngica, síndrome fúngica, né? Então, a gente tem outras condições, mas a gente vai focar aqui na saúde mitocondrial, tá? Então, a gente tem algumas curiosidades aí sobre a mitocôndria que eu trouxe aqui para vocês, para eu não esquecer de falar, né? A primeira delas eu já citei, que a mitocôndria, ela tem essa capacidade, é como se ela fosse, se ela tivesse um ISO 9001 aí, uma capacidade dela mesma se autoavaliar. Então, ela consegue avaliar se ela está funcional ou se ela está disfuncional. A ideia é que se essa mitocôndria não esteja funcional, é que ela seja descartada, seja aproveitada as partes boas e as ruins ela mesma joga fora. A gente chama isso, né, de autofagia, tá? Então, vou tentar não trazer nomes difíceis aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. E aí, quando a minha mitocôndria, né, quando eu falo a minha mitocôndria, gente, parece que é uma só, mas são milhares, né, de mitocôndrias que a gente tem. Então, assim, e os principais órgãos que tem mitocôndria são os mais funcionantes ali, que mais precisam de energia, tá bom? Então, eu falo assim só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tinha até um dado aqui que eu queria passar para vocês. Ah, tá. Aqui, ó. A gente tem 30 trilhões de células no nosso corpo, né? E a gente tem 40 quadrilhões de mitocôndrias. 90% do consumo de oxigênio, esse que a gente respira do ar, são as mitocôndrias que utilizam. Olha que lindo isso, gente. Achei isso muito legal, esse dado, né? Então, assim, cada célula vai ter de 40 a 2.000 mitocôndrias. Sendo que quanto mais mitocôndria a minha célula tiver, é melhor para mim. Porque lembra que a mitocôndria é a minha fábrica de energia. É o que produz energia. Então, quanto mais mitocôndria eu tenho, melhor. E essa questão que elas têm
de se autorregularem é também uma relação a produzir novas mitocôndrias. Uma mitocôndriazinha vai produzindo mais, vai produzindo mais. E isso é bom. Por quê? Porque quanto mais essa mitocôndriazinha produz, mais mitocôndria eu tenho. E aí mais energia eu produzo e não gera essa fadiga mitocondrial. Aquela pessoa que está cansada de manhã até de noite, para ela tanto faz, se é de manhã, se é de noite, né? É porque ela continua se arrastando, cansada, deitada, sentada, né? Não tem energia. Então, às vezes, gente, a pessoa não tem mesmo condição. Ela precisa ali ir mudando aos poucos a base dela, né? O dia a dia dela, a suplementação, a alimentação, para que ela consiga voltar à vida. E dentro do método Saúde da Mulher 40+, quem tem uma fadiga mitocondrial vai ter, assim, tudo que precisa para voltar a ter essa energia, tá? Então isso é importante. Eu vou falar para vocês, fiquem até o final que eu vou falar os suplementos importantes para fadiga mitocondrial, tá bom? A segunda curiosidade é que toda a informação genética mitocondrial do nosso corpo veio da nossa mãe, né? Então, nós somos, né, uma fusão ali, né, do espermatozoide com o óvulo. Então, o nosso DNA genético é 50% pai, 50% mãe. Mas o DNA da nossa mitocôndria, porque a nossa mitocôndria, ela tem DNA próprio. Então, ela tem material genético próprio. É da nossa mãe, né? Então, isso é muito legal. E o envelhecimento, ele tá ligado à disfunção mitocondrial, assim como a disfunção mitocondrial causa envelhecimento. Então, se você consegue correr atrás e melhorar a saúde das suas 40 quadrilhões de mitocôndria, né? Você acaba conseguindo melhorar toda a sua saúde como um todo e rejuvenescendo. Então, aqui é o pulo do gato para vocês. A disfunção mitocondrial causa envelhecimento e o envelhecimento causa disfunção mitocondrial. O que você vai esperar chegar primeiro? Né? O que você vai ficar aí esperando? Não, bora resolver isso daqui, né? Quando a gente pensa, então, e da onde que vem essa energia? Maluma, tá, a mitocôndria tá lá quieta e aí chega alguma coisa para ela produzir energia. Chega, ela precisa de oxigênio, ela precisa de nutriente e ela precisa de uma macromolécula, né? Que vai chegar lá em forma de glicose ou de ácido graxo ou de aminoácido, ela precisa de alguma coisa, né? E isso aí geralmente vai chegar por conta do que a gente comeu. Então, por isso que a gente come para ali ser degradado ali no estômago, né? Passar por todo aquele processo de digestão, ser absorvido ali no intestino, chegar na nossa corrente sanguínea, ir para as nossas células, adentrar a mitocôndria e produzir o ATP. Lembra do ATP? Que é a moeda energética que o nosso corpo entende. E aí aquele fosfato que está lá, né, no ATP, adenosina trifosfato, é o que vai ser liberado, né, formando de novo energia, né? Então são correntes elétricas, grandes correntes elétricas, na verdade. É como se a mitocôndria fosse várias pilhas que a gente tem no nosso corpo. Olha que doideira, né, gente? Então, a gente tem várias pilhazinhas no nosso corpo e que tem aí esse polo mesmo de positivo e negativo, né? Que são os elétrons, os prótons. E a gente vai fazendo essas correntes elétricas e liberando energia para as nossas células. Só que o que acontece, gente? A gente é biológico, então para que isso aconteça, a gente precisa de nutriente. A gente precisa ali, ó, de complexo B, a gente precisa ali, ó, de coenzima Q10, a gente precisa ali de antioxidantes, porque toda a produção excessiva de radical livre ali naquela região vai causar um envelhecimento, é como se fosse uma oxidação daquilo ali. Então eu preciso de coisas que vão limpar, que vão faxinar, que vão higienizar aquelas bateriazinhas, aquelas pilhas, para que elas continuem funcionando, né? Então a gente tem aqui dentro da ciência, né? A gente tem aqui dentro das pesquisas, dos estudos, alguns suplementos que são muito importantes quando a gente fala de saúde mitocondrial, né? Então a gente fala muito do magnésio, e aí a forma do magnésio, que eu já dei uma aula inteira para vocês sobre magnésio, né? Mas a gente sabe que o magnésio ele vai ter uma função no corpo específica, né? Ou seja, ele participa de mais de 300 reações metabólicas como cofator importante e não diferente lá na saúde mitocondrial.
Porém, quando a gente sabe, né, que o malato, ele participa ali, lá bioquimicamente, dentro do ciclo de Krebs, que faz parte dessa respiração celular e dessa formação de 36 ATPs, o que a gente pensa? Que se a gente usar o magnésio na forma malato ou de malato, a gente vai estar favorecendo para que esse magnésio chegue até a saúde mitocondrial e faça essa resposta, tá? Por isso que quando a gente tem uma fadiga mitocondrial, essa pessoa que está muito cansada, a gente pode optar por usar o magnésio malato ou pelo menos parte dele. Eu, quando vou suplementar as minhas pacientes, eu gosto muito de fracionar o magnésio, não? Como a gente usa até 350 miligramas de magnésio, eu vou fracionando e vou colocando um pouquinho de cada ali, que eu expliquei muito bem na aula de magnésio para vocês, tá? Vale a pena ir lá conferir. Lembrando, gente, que os nossos vídeos semanais também estão sendo colocados lá no YouTube, então para vocês assistirem também fica legal por lá, tá? Sigam a gente por lá também. Depois, o próximo suplemento ali é a pirloquinona quinona, que é o PQQ, que é um grande antioxidante que vai varrer essa região, vai deixar a mitocôndria sempre limpinha desse excesso de radical livre e vai favorecer para que ela também funcione em plenitude a todo vapor, tá bom? E a gente tem a L-carnitina, que também participa ali da respiração celular e favorece, né, a produção de energia através da mitocôndria. A gente tem a coenzima Q10. Na coenzima Q10, gente, faz uma estrelinha aí, porque é muito importante as pessoas que usam as estatinas usarem a coenzima Q10. Vai chegar uma época não muito longe, espero eu, que todo cardiologista em sã consciência, assim que prescrever uma estatina para o paciente, vai prescrever uma coenzima Q10 também. Porque lá na cascata de inibição da produção de colesterol, a gente acaba bloqueando também a produção de coenzima Q10. E qual o grande problema disso a longo prazo? O grande problema disso a longo prazo, lembra que eu falei para vocês que tem muita mitocôndria no coração, no músculo em geral, né? E no fígado? Então essa pessoa pode acometer esses 3 grandes órgãos aí com uma fadiga mesmo, né? Uma fadiga mitocondrial, porque eu não tenho coenzima Q10. O envelhecimento por si só, ele já diminui a nossa produção endógena, né? A produção que a gente faz mesmo dia a dia de coenzima Q10. E aí, geralmente, de tempos em tempos, em ciclos, né? Eu já vou prescrever para todo mundo a coenzima Q10, mas no envelhecimento, né? Mas aquela pessoa que usa estatina, ela tem que usar também, né? Diariamente a coenzima Q10, tá bom? Ficou claro isso, gente? Então é importante aqui, tá? A derribose, né, que é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e que também é muito importante ali na produção das bases nitrogenadas, na produção energética. Então, os artigos vêm mostrando que 5 gramas de derribose ajudam muito nessa fadiga mitocondrial, ajuda muito em mulheres 40 a mais que acaba aquela energia no meio da atividade física, sabe? Eu tô fazendo atividade física e acabou a minha energia e eu nem terminei metade da minha série ainda. Então é importante ali, né? Então para essas pessoas a gente usa muito e a resposta é muito boa, tá? É a derribose. Depois eu posso falar sobre cada um deles de forma mais devagar. Se vocês gostarem de algum ponto específico, eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá também nos stories, aí vocês podem colocar que eu trago como uma live exclusiva só sobre aquele assunto, tá bom? Porque fadiga mitocondrial é um assunto meio amplo e cansaço constante mais ainda, né? Que é o principal ponto aqui que a gente tenta tratar dentro do Saúde da Mulher 40 a mais, é voltar essa energia de viver de vocês, né, gente? Bom dia, Sil. E a L-creatina, gente, a creatina é assim, fantástica mesmo para a saúde mitocondrial, para fadiga mitocondrial, para essa produção energética mesmo das nossas células. A gente tem usado muito e o resultado também muito bom, fora nos estudos científicos, toda a segurança que a gente tem com o uso desses suplementos que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom, gente? Fora isso, assim, eu acho que de grande importância também a gente tem a vitamina D, né? Porque a gente já sabe que a vitamina D em baixa dosagem, que eu falei pra vocês, menos de 40
não deixem a vitamina D de vocês no exame de sangue, né, a 25-hidroxi, menos de 40, tá? Então observem como que tá a vitamina D de vocês lá no exame de vocês, tá bom? Se tiver menos de 40, tem que suplementar. No geral, a gente percebe que a maioria das pessoas tem que manter a suplementação. O que a gente faz é ajustar as doses. Então, em um dado momento você vai aumentar, em um dado momento você vai abaixar, mas acaba que a vitamina D é um suplemento que você tem que tomar por toda a sua vida, praticamente, tá, gente? Não tem jeito. Existem algumas pessoas que conseguem sim produzir, né, pelo sol, dependendo do estilo de vida da pessoa, mas assim, é raro, tá, gente? É raro. E a vitamina B12, tenho percebido muita gente com baixa de vitamina B12, complexo B em geral, né? Dentro do método Saúde da Mulher 40+, eu vou explicar direitinho isso pra vocês, que lá a gente vai ter mais tempo, mais intimidade também, né? Mas é importante que vocês saibam que o complexo B, a gente fala de B1, de B2, de B3, B6, B12, B9... são, parece que tinha alguém me chamando, Cruzes, é um complexo importante para a saúde mitocondrial, inclusive, tá? Porque quando a gente pensa lá na cadeia transportadora de elétrons, porque assim, gente, explicando assim, sem imagem, sem nada, fica meio estranho. Mas a gente tem um complexo, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, para ver se eu consigo. A gente tem um complexo assim, ó, por onde a nossa energia vai passando, sabe? A nossa energia vai passando. A gente tem um complexo assim, ó, por onde a nossa energiazinha vai passando. Então ela passa, pula daqui pra cá, pula daqui pra cá. E nisso que ela vai pulando, ela vai ficando mais energética, ela vai ficando com mais força para ser liberada de volta para você depois lá dentro das suas mitocôndrias. E aqui é onde eu preciso de magnésio, de vitamina B2, de vitamina B3, de coenzima Q10. Então por isso que esses nutrientes são tão importantes. Maluma, mas aonde que eu consigo isso na alimentação? Ah, eu consigo isso na alimentação? Consigo. Eu consigo isso nas carnes, né, magras em especial, eu consigo isso nas frutas, nas verduras, né? Mas o que a gente tem observado, gente? O magnésio, por exemplo, já falei para vocês lá na aula de magnésio. O solo magnésio, ele é muito pobre, o solo brasileiro, ele é muito pobre em magnésio, porque ele não é um solo vulcânico. Ele não é um solo vulcânico. Então, eu não tenho magnésio no meu solo. Se eu não tenho no meu solo, eu posso plantar qualquer coisa ali que não vai dar magnésio. Entendeu? A quantidade é muito pequena. E o que a gente tem observado? Tudo, gente, tá tendo carência no nosso solo. Porque por conta de toda essa poluição, todo esse excesso de agrotóxico, tudo isso que a gente está vivendo na nossa saúde, as plantas também estão vivendo, os animais também estão vivendo, os animais que a gente come. Então acaba que a gente está tendo assim... Acaba que a gente está tendo assim uma quantidade mesmo muito pobre de nutrientes. Por isso que eu falo tanto em suplementar, gente. Por isso que o segundo pilar do Saúde da Mulher 40+, por isso que o segundo pilar da Saúde da Mulher 40+, é mesmo a suplementação, tá? Então a gente trabalha a alimentação, sim, é o nosso primeiro pilar. É ali aquele pilar de fundação daquela casa, entendeu? Mas a gente tem a suplementação e a gente tem o monitoramento que andam ali juntinho, tá? Não tem jeito, gente, a gente precisa disso. E o que a gente pode fazer, então, né, para melhorar essa saúde? O que a gente pode fazer para melhorar essa saúde? A gente pode trabalhar a hidratação, a atividade física, o sono, é a nossa tríade de sucesso que a gente vem falando aqui pra vocês, né? Não tem jeito, gente. Existe uma coisa dentro da saúde mitocondrial que se chama hormese, que seria o quê? Você estressar o seu corpo por um tempo, porque um pouquinho de radical livre é importante, porque quando a gente pensa lá na formação de energia, a gente até produz o superóxido, né, o tempo todo, assim, que é o oxigênio, né, em forma de radical livre.
Mas quando a gente começa a fazer isso de forma muito excessiva, acaba que eu tenho uma quantidade excessiva de radical livre e aí começa essa deficiência mitocondrial. Quando eu penso em saúde mitocondrial, eu utilizar da hormese seria o quê? Tudo que gera um pouquinho de estresse. O que gera um pouquinho de estresse? O nosso dia a dia já gera estresse pra gente, né? Mas tem algumas coisas que os estudos foram pesquisando, os cientistas foram pesquisando e a gente tem comprovação de que isso funciona. Por exemplo, é o tal do banho frio, né, gente? Que muito se fala, tem gente que mergulha no gelo, isso é muito perigoso, tá, gente? Mas assim, só tô falando pra vocês que a água fria, né, o banho frio, essa sensação na nossa pele, no nosso corpo, de desconforto, de você sentir mesmo um pouco de frio. Ah, tá frio, já logo coloco um casaco, me fecho em casa, né? Mas essa sensação de desconforto, às vezes, de um banho frio de manhã, por exemplo, né? Molha ali os pezinhos, molha a barriguinha, vai devagar pra você também, né, não tomar aquele susto. Mas esse banho frio, ele causa um pouco dessa hormese, sabe? Dessa sensação, desse desconforto, para que depois você volte a se confortar. Isso aí tem muita relação com melhora da saúde mitocondrial. Outra questão é a atividade física, né, gente? E aí, por conta da hormese, por conta do estresse que a atividade física provoca, porque você quebra suas fibras musculares para depois recompô-las, né? Recompor, né, gente? Então, assim, isso é importante. Mas isso tudo tem um limite. Por exemplo, atletas não têm uma mitocôndria legal. Eles estressam demais a mitocôndria dele. Então, é uma atividade física ali monitorada, né? Diária, importante, 30 minutos, 40 minutos diariamente, para que você recomponha aí essa sua mitocôndria de forma positiva. Isso de forma positiva, tá, gente? Ficou claro aqui, né? Mas o quê? É a sensação de frio e o jejum, né? Fala-se muito hoje do jejum, tem o jejum intermitente, tem vários tipos de jejum. O que eu costumo indicar e até utilizar na minha vida? É o jejum noturno. Eu acho que assim, à noite a crononutrição já tá aí para poder comprovar isso. Então o jejum eu sempre junto com a crononutrição, que eu acho que assim funciona para todo mundo, não precisa individualizar nesse aspecto, né? Porque fora isso a gente tem que trabalhar paciente por paciente. Mas o que eu posso falar aqui para vocês que sempre funciona é o jejum de 12, 14 horas à noite. Ninguém precisa comer à noite. À noite é hora de você detoxificar. E aí o seu corpo vai estar paradinho ali, não descansando. Utopia a gente pensar que o nosso corpo está descansando. Na verdade, ele está trabalhando, fazendo toda a limpeza, a higiene. Não é à toa que a melatonina é a nossa grande faxineira. A melatonina, que é o hormônio que a gente produz à noite, ela é um grande o quê? Antioxidante. Vai faxinar o corpo todo, a mitocôndria, tudo. E aí, você não precisa comer. E esse jejum é muito fácil, gente. É aquele jejum de exame, sabe? Não é difícil. Depois que você coloca na sua rotina, você para de comer. Então, assim, você jantou ali 7 horas da noite. Você vai tomar café de 7 às 9 da manhã do outro dia. E aí, se você juntar com a rotina matinal, que eu peço para vocês esperarem mais ou menos 1 hora para vocês comerem, enquanto vocês pensam um pouquinho, né? Rezam, fazem uma leitura, leem frases de afirmação para vocês mesmas, toma o seu banhozinho, que agora pode ser gelado, se você estiver querendo melhorar as suas mitocôndrias, né? Faz o seu chazinho ou sua água quente. Então tem tanta coisa. Vocês veem que na verdade vai tudo se juntando. Quando a gente vê aula por aula, parece que é difícil rejuvenescer, né? Mas quando você começa a juntar tudo que eu tô falando em um conteúdo com o outro, você começa a observar que vai tudo se juntando. E é isso que é o bonito do método Saúde da Mulher 40+, que eu consegui compilar isso tudo, né? Da minha prática do dia a dia, de 15 anos de formação, né? De trabalhar com o outro, de melhorar a minha saúde, da minha família, dos outros, que eu compilei para trazer para vocês de forma mais mastigadinha e mais fácil de vocês implementarem. Realmente não é difícil, basta querer, né? É o que eu falei para vocês. Sempre a primeira... Quando a gente decide fazer alguma coisa, a primeira coisa passa pela decisão e comprometimento. Se tiver decisão e comprometimento, a gente consegue qualquer coisa, né, gente? É isso aí, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Eu não queria deixar de falar dos suplementos, né, que eu acho importante, principalmente as carências específicas ali
ligada às estatinas, muita paciente chegando pra mim tomando estatina, então assim, tem que tomar o colesterol, enfim, foi prescrito pelo cardiologista, alguma coisa, mas a gente vai colocar a coenzima Q10, tá, gente? Tem que colocar a coenzima Q10, tá? A Flávia tá perguntando da creatina. Flávia, a creatina, geralmente na dose de 5 gramas, você pode tomar de manhã. Se você já fizer sua atividade física de manhã, melhor ainda. E é interessante você sempre colocar ela com um carboidrato, tá bom? Você coloca um carboidrato junto, mas aí pode ser, por exemplo, um suco de beterraba com creatina, né? Ou você toma creatina e vai comer sua fruta. Eu gosto de colocar ela logo de manhã ali, nos seus primeiros shots da manhã, em jejum. E aí logo depois você já come um carboidrato para melhorar a biodisponibilidade dela no seu corpo. Tá bom? Deixa eu ver se teve mais pergunta. Deu para entender, gente? Fala pra mim, cadê meus coraçõezinhos que eu amo? Ó, hoje a gente teve bastante gente aqui na live o tempo todinho. Cadê os coraçõezinhos? Deu pra entender? Vocês querem deixar algum tema para as próximas lives? Querem que eu fale da creatina, Flávia? Posso falar mais da creatina. Eu amo a creatina. Acho que vale a pena a gente fazer uma live sobre creatina. Não sei se eu trago na semana que vem, mas se quiser, eu já deixo aqui no cronograma. Pode usar ela de manhã em jejum, tá? 5 graminhas. Já sabe-se que tem muita segurança com a questão renal, né? Antigamente falava-se muito da creatina e função renal, mas caiu por terra isso. Tem muitos estudos comprovando, na prática muita gente usando, muito idoso usando para melhorar a sarcopenia, saúde muscular, né? Muito bom. Beleza. Então tá, meninas, ó, eu estava com saudade de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo toda quarta-feira. Me ajuda muito vocês estarem aqui junto ao vivo, porque eu sei que muita gente assiste depois. Mas vocês estarem aqui comigo me dá um ânimo, sabe? Dá um ânimo para as minhas mitocôndrias, para eu poder ir lembrando aqui das coisas, né, que eu fui anotando, que eu fui pesquisando, para poder trazer aqui para vocês cada vez mais conteúdo, tá? Lembrando que, gente, eu não falo nada da minha cabeça, tudo eu trago com embasamento técnico, eu leio pelo menos 20 estudos antes de vir aqui falar um tema novo para vocês, apesar de serem temas corriqueiros do meu dia a dia. Então, fazer essas lives é muito bom para mim, por quê? Porque me força a estudar, que é uma coisa que eu já amo, né? E a atualizar os conteúdos. Como eu tô montando o curso, que é o método Saúde da Mulher 40+, dentro do que eu já pratico de forma prática no consultório, mas quando a gente coloca isso em forma de curso, né? A gente tem que trazer referência, a gente tem que trazer... Então isso acaba fazendo com que eu leia muito mais artigo e é maravilhoso. Então tudo que eu trago com muita segurança para vocês, tá bom? Beijos, até quarta-feira. Se tiver alguma novidade, eu jogo lá no grupo, tá, gente? Então, quem não tá no grupo VIP, entra no link da minha bio para poder entrar no grupo VIP. E assim, tudo indica que agora em agosto vai ser o lançamento do método. Então, assim, se vocês estiverem no grupo VIP, vocês vão ter desconto especial, vocês vão ter muita coisa especial, tá bom? Ai, que bom, Regina! Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Beijo, mãe! Minha mãe tá aí, gente, olha. Tá lá em Cachu, tô com saudade. Seja muito bem-vinda, Regina. A gente tá aqui toda quarta-feira, 7h45. E entra no grupo VIP para você poder ter acesso ao material, tá bom? Beijo, beijo, Mari. Tchau, gente. Bom dia.